convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias. Abra comigo a Escritura, no Salmo de número 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, neste Salmo. Nós vamos ler versos 65 e o 66, embora nossa prédica, essa manhã, se detenha no verso 66. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Amém. Graças te damos, Pai, por estarmos aqui juntos nesse dia tão abençoado, pela vida de cada irmão e irmã, cada família aqui, reunidos, Senhor, que beleza, que prazer. Tudo isso é para Ti, é o Senhor quem move, é o Senhor quem desperta cada coração para adoração. Então nós queremos Te adorar em sinceridade, no poder do Espírito Santo. Ajuda-nos essa manhã, mais uma vez, para que tributemos ao Teu nome a glória que Te é devida, mais uma vez, em Cristo Jesus. Seja magnificado, Pai. Amém. Irmãos, após considerar a bondade de Deus para com todos, e especialmente para com os seus servos, o salmista busca ainda mais dessa bondade na escola divina. Deixa eu recapitular rapidamente aqui com os irmãos. No verso 64, nós vimos o salmista afirmar que a terra do Senhor está cheia da sua bondade. E ele viu, como nós falamos, a bondade de Deus de uma perspectiva macro, a terra, não é? O Salmo hoje lido também, o nosso irmão Alex com a igreja, Salmo 145, destacou muitas benesses e bondades de Deus para conosco, para com a humanidade. Mas no verso 65 nós vimos ele dizer que o Senhor faz bem especificamente ao seu servo. Tens feito bem ao teu servo. Então ele traz essa visão para uma realidade, podemos dizer, micro. Ele diz assim: Senhor, tu tens feito bem a mim, tens feito bem ao teu povo. E Deus realmente distingue para si o seu povo. Nós sabemos disso, o conhecimento de Deus na face de Cristo, a salvação, as bênçãos do pacto, a comunhão com Deus, tudo que nós temos, principalmente o conhecimento do Senhor, que nos abre os céus para termos comunhão com Ele. Não há dádiva maior do que essa. E claro, como todo bom filho de um bom pai, ele sempre vai querer mais. Ele sabe que Deus é bondoso e pródigo em dar. Então ele diz no verso 66, veja, ele diz: ensina-me bom juízo e conhecimento. Ora, esse Deus é bom, ele tem prazer em abençoar, e ele busca essa bênção na escola divina. É aqui onde o salmista, nós vemos, ele percebe que a dádiva maior para um crente é sempre conhecer mais o Senhor. Como diz o profeta Oséias, conheçamos e o quê? Prossigamos em conhecer o Senhor. Não há dádiva maior para o crente. Quer ver só? João 17, versículo 3, o Senhor Jesus fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é o conhecimento de Deus na face de Cristo. E esse Deus é Deus bom que abençoa a terra, mesmo aqueles que não buscam. E abençoa especificamente, especialmente, aqueles que o buscam. O que é que eu quero mais desse Deus? Eu quero mais vida eterna. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero realmente ver mais do Senhor. Crescer no conhecimento. Por isso que ele diz, ensina. Ele fala no verso 66, ensina-me bom juízo e conhecimento. O que ele quer aprender é o que nós temos aqui que também buscar compreender, né? E de fato, o que ele quer aprender é aprender. Ele quer aprender a aprender. Ele não buscava o mero acúmulo de conhecimento, mas a verdadeira sabedoria na palavra gloriosa do nosso Deus. Então, irmãos, não é apenas assim, Senhor, ensina-me
dá-me entendimento, dá-me conhecimento, dissociado daquilo que de fato traz esse conhecimento. Porque, veja, o conhecimento de Deus na face de Cristo traz vida, vida eterna. E isso não consiste no mero amelhar, no juntar de conhecimento. É muito mais, é muito além. É muito além do que isso. Conhecer por conhecer, qualquer um pode conhecer. Os homens conhecem, os demônios conhecem, o diabo conhece, mas nós sabemos que o conhecimento no que concerne a relação e a revelação, isso é dádiva sublime de Deus àqueles que Ele resolveu amar. Então, veja, vamos aprender então com o salmista, né? Vamos ser ensinados juntamente com ele pelo nosso Senhor Deus. O que ele pede? Ele diz aqui no verso 66, ensina-me bom juízo e conhecimento. Em primeiro lugar, ele pede bom juízo. O que é isso? Nós poderíamos aqui tranquilamente dizer que ele está pedindo discernimento. Ele quer aprender a discernir. Ele quer aprender a julgar. Interessante que a raiz da palavra aqui no original é vinculado ao paladar, certo? Ou seja, ele quer sentir as coisas. Ele quer distinguir o amargo do doce, certo? Ele quer distinguir, né, o salgado do insosso, enfim, o nosso paladar nos ajuda a discernirmos, não é verdade? Isso é tão interessante que existem as nossas memórias, né, do nosso paladar, a gente lembra de alguma coisa, mostrando como a língua de fato ela prova. E o que ele está pedindo aqui é, Deus, eu quero provar as coisas, eu quero discernir as coisas, eu quero entender as coisas. É isso que ele está pedindo ao Senhor. A todo instante em nossas vidas, irmãos, veja como isso é importante, nós tomamos decisões, nós avaliamos as circunstâncias, nós avaliamos as pessoas, nós avaliamos a nós mesmos. De fato, nós fomos feitos por Deus para interpretarmos o mundo à nossa volta. Entenda isso. Deus nos fez assim, para nós olharmos as coisas, examinarmos as coisas, avaliarmos as coisas e emitirmos os pareceres necessários para tomarmos as nossas decisões que reflitam a vontade de Deus. É importante nós compreendermos isso. Lamentavelmente, desde a queda, isso ficou muito complicado. Em vez da sabedoria provinda de uma relação perfeita com Deus, a loucura passou a ser a regra de uma humanidade desobediente e rebelde. Então perceba, a partir do momento que o homem cai, ele enlouquece. Interessante isso, né? Quando nós falamos aqui de loucura, nós estamos falando de alguma demência, né, diagnosticada por algum especialista na área, enfim, saúde mental, nada disso. Nós estamos falando aqui de que o homem sem a mentalidade divina, ele é louco. O homem, quando ele não pensa de acordo com as Escrituras o definem como louco. É loucura viver a parte de Deus. É loucura interpretar o mundo e as coisas à sua volta a parte das Escrituras. Isso é bíblico. Já em Gênesis 6, o Senhor, vendo a condição do homem, ele diz naquele versículo magistral que Moisés registra, trazendo para nós como se encontrava a humanidade nos seus dias, ele diz em Gênesis 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Veja a realidade exponencial do pecado. Havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A loucura, ela marca a humanidade. Por isso que no Salmo 14, repetido no Salmo 53, está escrito, diz o insensato no seu coração, diz o louco, não há Deus, desviam-se e praticam toda sorte de iniquidades. Paulo, né, reforçando essa realidade pelo Espírito Santo, veja o que ele diz em Romanos capítulo 1, quando Paulo destaca o Evangelho como poder de Deus para a salvação e o estado em que se encontra a humanidade. Romanos capítulo 1, versículo 22, Paulo diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se o que, irmãos? Loucos. Loucos. Jesus, quando conta a parábola do homem que enriqueceu, e derrubou os celeiros que tinha, e fez outros maiores, e ele disse, agora está tudo bem, tudo em paz, eu posso viver sossegado. É muito forte aquilo ali, né? Cristo diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Aquele homem era um grande empreendedor. Aquele homem ali, se for observar, né, talvez
comparado com as realidades hoje dos grandes, né, magnatas aí da tecnologia. Mas Jesus diz que aquele homem é definido como louco, mesmo sendo um empresário de sucesso. Irmãos, uma vez que nós somos salvos, claro que nós não nos enquadramos mais nessa categoria de loucos, porque os loucos não conhecem a Deus. Cristo se tornou para nós, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, sabedoria. Que beleza, né? 1 Coríntios 1, 30, Paulo diz, pois ele se nos tornou da parte de Deus, para nós o quê? Sabedoria. A loucura foi tirada, e a sabedoria assentada em nossos corações. Ou seja, ele é uma dádiva, Cristo, guarde isso, ele é uma dádiva concedida e conquistada. Paradoxo, fé cristã. Ele é concedido. Tudo que concerne a vida e a piedade nos é concedido, segundo Pedro, capítulo 1, ele diz isso. Mas também conquistada, porque temos que desenvolver aquilo que nos foi concedido. Então perceba, tudo que nós precisamos para a nossa imediata salvação se encontra em quem? Cristo. Aquele que crê no Senhor, invocar o seu nome, será o quê? Salvo. Porém, nós precisamos também, e isso está disponível para nós, dos recursos para a nossa crescente santificação. Por quê? Porque do lado de cá da eternidade, nós ainda estaremos lidando com os resquícios da loucura que querem se perpetrar em nosso coração. Então você vai ter muitas decisões na sua vida que são loucura. Por quê? O velho homem, querendo protagonizar na sua vida, querendo estabelecer os caminhos, querendo dizer o que você tem que fazer, interpretar como ele interpreta. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, vai dizer que nós trazemos cativo a Cristo todo pensamento, destruindo fortalezas e sofismas que se levantam contra a mente de Cristo. O que precisamos entender é que nem todos nós, como crentes, embora salvos, entenda isso, estamos no mesmo nível de desenvolvimento na caminhada cristã. Embora nós tenhamos o mesmo status em Cristo, isso é algo que nós não podemos questionar. O fato é que nem todos estão no mesmo nível espiritual. Por conta de quê? Pelos níveis de sabedoria que oscilam, pela margem, o espaço que concedemos à loucura. Quando agimos, pensamos, interpretamos as coisas, a parte das Escrituras. E tal diferença, irmãos, ela é inerente ainda à nossa realidade caída, como nós falamos aqui, e ela complicará, em muitos momentos, a vida do cristão. Para uns mais e para outros menos. Isso vai, né, ter a sua variação conforme você busca mais do Senhor. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus é tomado por... É isso. O arminiano vai entender que ele vai ser salvo pelos seus esforços. Não é isso que Cristo está dizendo. Mas você precisa se empenhar. Você precisa se condicionar espiritualmente. Para que cada vez mais a loucura seja extirpada da sua vida e a sabedoria divina, ela prevaleça na sua interpretação. Como o salmista pede aqui, bom juízo. Por isso que ele diz, Senhor, ensina-me bom juízo. O fato é que precisamos nos desenvolver cada vez mais em Cristo. E Deus bondosamente proveu também para as nossas deficiências temporais. Quer ver só como isso não é uma questão que eu estou apenas teorizando aqui com os irmãos? Longe de mim, 1 Tessalonicenses, sabe comigo? Veja como esse texto é interessante. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo diz assim, falando acerca da igreja de Tessalônica, ele diz como se empenha por eles em oração. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar, o que está escrito aí? As deficiências da vossa fé. Nós temos deficiências na nossa fé. Claro que a fé que Deus nos dá, ela é perfeita para crermos nele.
Mas o que concerne a compreensão das verdades benditas, a aplicação dessas verdades benditas, aqui é nesse sentido. Ou seja, o Evangelho, muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, a nossa percepção de quem somos, de Deus, do mundo, é deficiente. É por isso que a gente tem que lidar constantemente, precisamos da pregação constantemente, orientação bíblica. Alguns constantemente metem os pés pelas mãos. Por quê? Uma fé deficiente. É crente, mas vive dando cabeçada. Falando o que não deve, agindo como não deve, tomando as decisões que não deve, se envolvendo com quem não deve, e por aí vai. Por quê? Falta reparar as deficiências da fé. Precisamos crescer mais em discernimento, em bom senso cristão, em juízo espiritual. Uma das maiores dificuldades que o mestre enfrentou com seus discípulos foi a dificuldade e a demora dos mesmos em entender as realidades espirituais. Isso é abundante no Novo Testamento. Então, vê que Jesus ensinava uma coisa, ele diz, mestre, o que tu quis dizer com isso? Aí ele fala, ainda não compreendeis. Não é? Anotei as referências, mas não vamos ter tempo de olhar todas. Mas a clássica é aquela ali do caminho de Emaús, em Lucas 24, versículo 25, quando Jesus diz, ó nécios, olha aí, ó. Ó nécios, quando eu falo isso aqui, geralmente atribuído à falta de juízo, né, físico, que eu estou falando da realidade espiritual. Ó nécios e tardos de coração. Vocês têm dificuldade demais de entender as coisas. O povo trabalhoso, nós somos. Jesus fala em João 13, né, que aquilo que ele estava fazendo com os discípulos, eles não iriam entender naquele momento, só iriam entender quando? Depois. São vários os episódios em que ficou evidente a incapacidade dos discípulos de discernirem as coisas que estavam acontecendo. E Davi já, né, lá atrás, milhares de anos já, ele dizia, Senhor, me dá bom juízo. Me ajuda a ver as coisas realmente da forma que elas são, ou seja, da tua perspectiva. Paulo e outros apóstolos também tiveram que lidar com essa realidade constantemente. Daí a necessidade de várias epístolas. Vocês irmãos já pararam para pensar que as epístolas, elas, claro, nos interpretam o Cristo, por isso que a nossa doutrina é cristã e apostólica, mas é Cristo aplicado aos problemas criados pelas igrejas. Pararam para pensar nisso? Paulo escreve por quê? Porque a igreja de Filipos tem gente lá brigando. Rode, Evode e Sinti que pensa concordemente no Senhor. Tinha gente lá em Filipos querendo ser maior do que o outro. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E o que dizer da icônica, ou das icônicas epístolas à igreja de Corinto? Que ficou classicamente conhecida, como Paulo diz para eles ali, no capítulo 3. Leite vos dei a beber, vocês são meninos, vocês são infantis. Ou como diz a epístola aos Hebreus, deverias ser mestres, já deveriam estar bem avante. Quanto tempo de crente? 20 anos, e ainda metido nessas coisas. É por isso, irmãos, que nem sempre experiência, tempo na igreja, história, significa bom juízo, significa bom senso, significa discernimento espiritual. Davi chega a dizer no Salmo 119, mais à frente, depois vamos ver isso, que ele diz que é mais sábio do que os velhos. Por quê? Porque eu tenho os teus mandamentos. As cãs, ou seja, os cabelos brancos, deveriam acompanhar o bom senso. Porque se espera que quanto mais se passe o tempo, se mature na vida. E, consequentemente, como salvo, se mature na academia da fé. Porém, lamentavelmente, não é isso que acontece. Hoje em dia, os velhos querem ser jovens. Não é? Hoje em dia, às vezes a gente vai falar com a irmã, a senhora, ainda, a irmã crente, ó, irmã, e a senhora está no céu, olha. Deus abençoe nossa amada irmã católica, né? Acontece ainda isso. Mas é por conta de quê? Falta de juízo, discernimento. Nós precisamos pedir a Deus por mais discernimento, precisamos ser mais maduros em nossas avaliações, precisamos crescer no juízo, não na malícia. Paulo diz isso. Quanto à malícia, sede como criança, mas quanto ao juízo, sede amadurecidos. Paulo fala isso, escrevendo aos Romanos. Precisamos ser mais solucionadores de problemas do que causadores dos tais. Ou coisa linda é um crente pacificador.
Coisa linda é um crente com bom senso. Irmão, coisa linda é um crente que diminui as circunstâncias. Embora ela esteja lá em cima, ele baixa. Não, tenha calma. Coisa boa. Coisa boa é aquele que não traz magnitude às questões, que não semeia contendas, que sabe lidar com a esposa, com o marido, que sabe lidar com os filhos, cala na hora certa. Eu tenho falado isso aqui na igreja muitas vezes, na nossa realidade dos casais. Vamos aprender a brigar. Você quer isso? Mas sim, porque brigar você vai. Mas quando você vê que o sangue está subindo, que vai falar uma coisa que não tem mais como voltar depois, pede ao Senhor para refrear a tua língua. Isso é bom senso, é juízo. Né? A gente vai brigando com os filhos, surgiu alguma coisa, me vem aqui, chega, a gente fica ficando bem vermelhinho, né? Sai para o quarto, o Senhor repreende, não deixa o maligno nos usar um contra o outro. A gente tem que ter bom senso, tem que ter juízo com as coisas. Nós precisamos mais do Senhor, e por isso que o salmista fala, me dá. Veja o versículo 66, ele diz, Senhor, me dá, ensina-me. Ele diz, bom juízo. Na sequência ele fala, além do juízo, ele fala do conhecimento. Ele diz, ensina-me bom juízo e conhecimento. Aqui é interessante porque ele pede para discernir as coisas, para entender as coisas, para interpretar as coisas com a mente divina, e ele pede ação também sábia. Porque aqui quando ele fala de conhecimento, novamente ele não está falando de se juntar títulos ou cursos teológicos, nada disso. O salmista pede a Deus conhecimento, e nós vemos aqui que não é acúmulo de saber, mas a habilidade de agir e reagir aplicando as realidades discernidas. Ele discerniu, ele agora vai agir. Ele discerniu, ele agora vai reagir. Ele pede a Deus bom juízo e conhecimento. Conhecimento aqui é isso, é ciência, sabedoria. Em toda a literatura bíblica, a sabedoria consiste no homem corandeu, ou seja, viver na presença de Deus. A sua vida é resultado do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, todas as vezes que o crente vai agir, reagir, vai falar, vai emitir um parecer, ele lembra, estou diante de Deus. Estou diante dos servos de Deus. Estou diante de pessoas que Deus salvou. Estou diante a minha esposa. Foi Deus que me fez uma só carne com ela. Meu marido. Meu Deus, eu não posso falar qualquer coisa, não posso agir de qualquer forma. Estou diante do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da... Está vendo? Então, quando eu temo a Deus, eu sei discernir e sei agir. Tem nada a ver com o título teológico. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Tem nada com você hoje. Eu digo para os irmãos hoje. Certo? Curso teológico não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o curso no temor de Deus. Joelhos, oração, invocando o Senhor. Tem cuidado com isso, porque isso traz uma falsa estabilidade que de fato é totalmente instável. Onde nós vemos pessoas altamente capacitadas para não saber o que devem fazer. Por isso que o Salmo 111, está pertinho do Salmo, veja, está escrito assim, olha, no versículo número 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que coisa linda isso, né? Irmãos, pensem nisso, quer dizer que quando o homem é impactado por Deus, é muito belo. Calvino, eu estou relendo as Institutas, e Calvino, ele começa destacando isso. O que é a piedade? O que é o princípio da piedade? É a pessoa a quem foi levantada a cabeça de Deus existe, Ele é o Senhor, eu tenho que reverenciá-lo, e a minha vida tem que estar de acordo com Ele. Eu vou agir de forma sábia, piedosa. Tem nada a ver com as realidades que estão sendo faladas hoje. E veja, ainda no versículo 10, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, revelam prudência. Todos os que o praticam, não é os que o estudam. Todos os que o praticam, o teu louvor permanece para sempre. A beleza é porque isso sempre vai redundar em quê? Culto. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ser sábio, mais uma vez, não é o acumular de informações teológicas.
Ser sábio não é o acumular de cursos e títulos. Ser sábio nem é necessariamente o ser experiente. Ser sábio é temer o Altíssimo e agir e reagir sob a santa perspectiva da eternidade. Oh, beleza isso. Que beleza isso. Isso é ser sábio. Peçamos a Deus por sabedoria e busquemos andar em temor, pois assim andaremos em sabedoria. Para nós concluirmos, olha para o Salmo 119, ele diz assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio, fala o salmista, nos teus mandamentos. Olha a beleza disso aqui. Nós vimos que o salmista pediu a Deus discernimento e sabedoria. E ele fala de forma conclusiva, muito interessante isso. Observe que a fé do salmista nos mandamentos é conclusiva. Veja, ele diz na parte B do versículo, pois, ele fala, né, creio nos teus mandamentos. Ele já confiava nas Escrituras, mas sabia que era necessário mais entendimento. O que isso aqui é consolador para nós? Nós não estamos questionando a fé dos irmãos que agem de forma precipitada. Ok? Todos nós agimos. O salmista também agia. Ele já era crente, ele já cria nos mandamentos. Ele diz, pois eu creio, ele fala, nos teus mandamentos. Então, o que acontece, isso é muito belo, é por isso que eu entendo o porquê de Paulo insistir com a igreja de Corinto, embora ela fosse tão problemática, tão sem sabedoria. É porque Paulo sabia que eles eram crentes. Como é que o senhor pode afirmar isso, pastor? Atos 18. Quando Paulo está em Corinto, a oposição se intensifica e Deus fala para Paulo, aparece para ele numa visão e diz, fala, não te cales, porque eu sou contigo. Ele estava em Corinto. Ninguém ousará te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Louvado seja Deus. Então Deus tinha um povo em Corinto. Mesmo que fosse estrambelhado, né? Precisando de correção, precisando de sabedoria, mas Deus amava aquele povo. Então o salmista fala de forma conclusiva, eu creio, Senhor, na palavra. Oh meu Deus, eu dou tanta cabeçada, você é assim? Né? A crença nas Escrituras, uma verdade bendita de Deus, ela é concessão graciosa da revelação. Chegar a essa conclusão, pois eu creio nos teus mandamentos, é muita coisa, irmãos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é dádiva sublime, o mundo não crê. Mas ele não se contentava com isso, ele queria, além de ser crente, confiar na Escritura, crer que Cristo veio para salvá-lo. Ele queria viver como um homem de Deus. Ele queria viver melhor. E eu creio que esse é o desejo, o anelo de todo crente. Creia no Senhor e na sua palavra, caracteriza o coração regenerado pela obra da graça. Porém, isso não exclui a necessidade de sermos desenvolvidos na fé, ou seja, de crescermos no magistério do Espírito Santo. 2 Pedro 3,18, Pedro vai dizer na conclusão da sua epístola, antes crescei. O que está escrito lá? Na graça e no conhecimento. Então você foi salvo pela graça. A graça lhe sustenta, mas a graça também lhe educa. Quer ver só? Tito capítulo 2, Paulo diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Complete o versículo. Educando-nos. Oh, glória a Deus, né? A vontade de dar uma rajada de glória, não? A graça é educadora, irmãos. E a sabedoria vem pelo poder do Espírito Santo. O próprio mestre, quando entre nós, assim também se desenvolveu, o que denota a sua plena humanidade. Deixa eu ler esses dois versículos, que é muito belo. Lucas capítulo 2, abre comigo. Veja, está escrito assim, Lucas capítulo 2, versículo 40. Olha o mestre bendito. Olha o que fala acerca do nosso Redentor. Lucas capítulo 2, verso 40. Crescia o menino e se fortalecia, beleza, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. O homem perfeito cresceu de forma perfeita. Crescia um menino, né? Depois virou jovem, mas ia crescendo também em sabedoria. E a graça pairava sobre ele. Verso 52. Depois do momento, isso aqui ele, né, ainda
pequeno, e aqui nós temos já aquela idade de 12 anos, aproximadamente, quando ele vai com seus pais a Jerusalém, e no versículo 52, Lucas conclui novamente dizendo, e crescia Jesus, em quê? Sabedoria, estatura, e o quê? Diante de Deus, e diante dos... Jesus sabia entrar e sabia sair. Era crente, e crescia na relação com os homens. Educado, gentil, cortês, honesto, puro, perfeito, amável, bondoso, generoso, misericordioso e tudo mais de adjetivo belo que exista na língua humana que seja atribuído a Cristo nosso Senhor. E viveu com gente inconsequente, destemperada, sem noção, sem juízo, sem bom senso e nunca pecou. E nem algum dolo se achou na sua boca. Beleza isso, né? Por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por essa razão nós precisamos das escrituras. Por essa razão o salmista fala de forma conclusiva, Senhor, eu quero bom discernimento, eu quero sabedoria, porque eu creio nos teus mandamentos, e quem crê nos teus mandamentos é educado neles, e quem é educado neles aprende a ter bom juízo, e aprende a ter discernimento, aprende a viver diante de ti e diante dos homens. Sabe interpretar, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, discerne a todos, mas não é discernido por ninguém. Julga todas as coisas de forma espiritual. Louvado seja Deus pela graça que soberanamente nos alcançou e nos revelou a vontade divina. Essa graça, ela nos alcançou e está disponível para nós em sua palavra, para nos tornar mais sábios para a salvação. Sendo assim, nós temos que crescer no discernimento e sabedoria para vivermos melhor para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ó Pai Celeste, obrigado por tua palavra educadora, tua palavra viva, possamos ver melhor, julgar melhor, discernir melhor e, claro, vivermos de forma melhor, pois cremos que a tua palavra é a verdade. Abençoa a tua igreja, dá-nos bom senso, dá-nos sabedoria, dentro de nossa casa, onde quer que estejamos, na tua igreja, e o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém.